Segundou! Muito bom dia! Como vocês estão? Gente, eu não tenho esse hábito de aparecer aqui, né? Mas 2026 eu quero fazer diferente. E aí, antes de começar aqui meu bom trabalho, glória a Deus por isso, estou aqui fazendo meu devocional. E aí, como diz meu bom amigo Samuel Wagner, quem não lê a Bíblia tá perdendo uma história, assim, da novela das nove, porque é eita atrás de vixe. É muito babado que tem aqui, viu? E aí eu cheguei aqui nesse capítulo 49 de Gênesis, porque esse ano, contextualizando aqui pra vocês, esse ano eu resolvi fazer diferente. Sempre eu compro um devocional pra fazer, só que esse ano eu falei assim, não, eu vou começar a ler. E então, tô fazendo ao vivo, bora lá. Então, o que acontece? Eu resolvi começar a ler a Bíblia do início, de Gênesis. E, gente, eu já tô no capítulo 49. Assim, são cada história, sabe? É gente como a gente. É uma galera cheio de mazela, mas que Deus vai lá e faz algo surpreendente, faz algo novo, transforma. Deus, ele é extremamente resiliente com a gente. E aí, o que acontece? Eu tô aqui no capítulo 49, depois eu posso contar o do início, mas como eu já estou aqui, e algo que me chamou muita atenção foi a história de Judá. Não sei se vocês sabem, Judá foi o terceiro filho de Jacó. Para quem não sabe a história de Jacó, foi aquele que foi o filho de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, né? Que aí foi aquele que lutou com o anjo, teve aquela. Depois eu venho aqui contar a história de Jacó pra vocês, mas é uma história também assim, que você fica assim, meu Deus do céu, como é que pode um negócio desse? E aí Jacó, ele é o que foi transformado, que teve o nome dele mudado, que o nome dele é Israel, Israel, Jerusalém, pois é. Ele teve a vida dele, ele foi lá, lutou com o anjo, e aí Deus pegou, ele foi insistente, aí Deus foi lá e falou assim, ok, eu vou te abençoar. Aí mudou o nome dele. O nome dele passou a ser Israel, né? Só que aqui na história de Judá, gente, ele foi o terceiro filho de Jacó. E aqui nas bênçãos, no capítulo 49, quando Jacó já tá perto de morrer, já tá perto assim, e ele já vai morrer. Aí ele chama os 12 filhos, que é as 12 tribos, e aí ele fala assim, entrega uma bênção para cada um. Nessa entrega de bênçãos para cada um, que ele vai profetizar na vida de cada filho, o que me chamou muita atenção. E como eu estava falando, ele chamou os 12 filhos e foi profetizar na vida de cada filho. Quando chegou a vez de Judá, gente, eu fiquei impressionada, porque assim, Judá, ele foi o terceiro filho de Jacó. Ele, quando foi o José, lembra da história de José? José do Egito? Pois é. Ele foi um dos irmãos que falou assim, não vamos matar ele não, vamos matar José não, vamos vender ele ali para aquela caravana que vem ali dos egípcios. Aí ele foi que deu a ideia de vender José. Só que quando foi lá na frente, quando José virou o governador, que ele salvou o povo, inclusive salvou a própria família da fome, José fez uma pegadinha com os irmãos, falou assim, olha, o filho mais novo vai ficar aqui comigo, porque vocês aprontaram, então ele vai ser meu escravo. E aí Judá, ele pegou e se redimiu e falou assim, não faça isso com o meu irmão. E então Judá pegou e falou assim, não faça isso com Benjamim, porque se todo mundo chegar lá em casa sem o irmão mais novo, meu pai vai morrer. É certeza que ele morre na hora, e eu não tô pronto para ver meu pai morrer. Então me faça de escravo, eu sou o seu escravo. E aí José pegou ali durante toda aquela comoção, depois vocês vão lá e ler, tá? Tô só assim, passando bem por cima. Aí José pegou e falou assim, se revelou pros irmãos, disse quem ele era. E o que foi muito interessante, depois eu venho aqui contar a história de José, é que ele falou assim, foi necessário vocês fazerem isso, né? Porque a maldição virou bênção. Eles terem vendido o irmão e ter jogado naquela cisterna, foi o que anos depois, o que Deus fez foi que ele foi o governador e que salvou a própria família da fome. Mas aí aqui Judá, gente, Judá tinha feito já tanta coisa. Ele pegou
E aí sim, Judá também, ele tinha tido 3 filhos. E aí, a nora de Judá, o primeiro filho morreu, o segundo filho morreu. E quando foi para ter o terceiro filho, porque lá é assim, é lei. Se o irmão morre, o outro irmão tem que casar com a cunhada para poder a geração perpetuar. Só que aí, como o primeiro filho morreu, o segundo filho morreu com a mesma mulher, Judá pensou, eu não vou dar meu terceiro filho, porque vai morrer, né? Se casar com ela, ela mata os homens. Aí, o que foi que ele fez? Ele não deixou casar com o terceiro filho. Só que a mulher foi lá e aprontou uma com ele. Que foi assim, ó. Ela pegou, se vestiu de prostituta, ficou na esquina lá da cidade. E aí, Judá foi lá e se deitou com ela. Aí, o que foi que aconteceu? Quando todo mundo ficou sabendo desse babado, quando ficou sabendo desse babado, todo dia que tinha acontecido com Tamar, né, que foi a nora de Judá, ele falou assim, mate ela, porque se ela tá grávida, quem foi, não era pra ela ter feito isso. Aí ela pegou e provou, porque ela ficou com o cajado, com a capa, e eu acho que foi outra coisinha aí que ela ficou, que eu não lembro aqui da história, depois vocês vão lá e ler. Aí o que foi que aconteceu? Ela provou que quem tinha feito as coisas com ela foi ele, o próprio Judá. E, gente, e disso vieram, eu não lembro o nome dos dois, mas foi daí que veio Davi, dessa relação de Judá com Tamar, com a nora dele, né? Veio a geração que veio Davi e que veio Jesus. E aqui nas bênçãos de José, quando ele entrega para os filhos, ele diz que ele é o leão, né? E lá na frente fala que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Gente, então quando eu falo que Deus, ele é especialista em fazer as histórias ruins se transformar em histórias que dão aquela reviravolta, assim como acontece nas nossas vidas, ele faz isso desde o início. E assim, aquele cara que foi todo errado, todo cheio de mazela, né? Todo errado, que vendeu o irmão, que trapaceou a própria nora, que, enfim, foi dele que veio, mas lá no final ele se redimiu. Ele pediu perdão pro irmão. Enfim, houve ali a conversão dele. E dele veio a toda a humanidade, vamos dizer assim, a salvação da humanidade, que foi Jesus. Né? Então, ele faz isso com a gente hoje. Ele transforma as histórias ruins, as nossas mazelas, em um novo começo. E é isso que que faz isso daqui, ó, ser perfeito, maravilhoso das nossas vidas. São essa restituição, essas histórias. Então é isso, gente. Já tá na hora de eu entrar aqui no meu atendimento. E assim, eu queria falar um pouquinho, porque assim, eu acho tão massa, é tão rico, que eu fico assim, uau, gente, que histórias mais massa que tem aqui na Bíblia. E assim, eu vou falar um pouquinho, quero trazer isso. E se vocês quiserem que eu traga outras histórias dos meus devocionais que eu estou fazendo, começando do início aqui da Bíblia, vocês falam, dão aí um like, eu falo, continua, que eu vou ficar trazendo, tá bom? Mas Deus é isso, ele é especialista em fazer recomeços, em restaurar a nossa vida e fazer algo maravilhoso a partir do momento que a gente fala assim, eu quero ser transformado. E é isso, um beijo, uma excelente segunda.